Olá, nós estamos chegando quase ao final da nossa série sobre música. No vídeo anterior falamos sobre duas visões que Ellen White teve sobre música e deixamos para este vídeo a análise de uma visão específica. Essa visão, ela constitui uma séria advertência para nós, como o povo de Deus, porque aconteceu algo no passado e a irmã White revelou que isto que aconteceu no passado voltaria a acontecer no futuro antes de se encerrar a graça. Portanto, vamos analisar agora isto, lembrando que este vídeo é o penúltimo da nossa série, ok? A visão que iremos analisar agora encontra-se neste livro, Mensagens Escolhidas, volume 2, de Ellen G. White. E o capítulo é o 3. Nós vamos analisar o que ela viu e qual foi a advertência que ela nos revelou por meio do Senhor. O capítulo 3 tem o título A Doutrina da Carne Santa. Nós não vamos detalhar o que foi esse movimento, mas apenas mostrar que no ano 1900 houve uma reunião campal e ali os adventistas do sétimo dia se envolveram em uma situação bem delicada. Houve ali manifestações de euforia, a música teve um grande protagonismo no meio dessa história e aconteceram ali várias coisas. Alguns acharam que aquilo era uma operação do Espírito Santo, outros ficaram desconfiados com aquele movimento, acharam estranho e assim Deus, no meio dessa situação toda, Deus revelou a Ellen G. White o que era aquilo, a natureza daqueles fenômenos. E eu vou ler para vocês aqui, se você tiver também o livro, você pode acompanhar. Nós vamos ler basicamente o que Ellen White falou sobre esse evento, sobre essa situação que envolveu a música, envolveu uma série de fenômenos, de métodos em nossas reuniões. Vamos lá. Na página 36 desse livro, ela diz: As coisas que descrevestes como tendo lugar em Indiana, o Senhor revelou-me que haviam de ter lugar imediatamente antes da terminação da graça. Olha só que ponto interessante. O que aconteceu lá, Deus mostrou para Ellen G. White que haveria de ocorrer novamente no futuro, e isso antes da terminação da graça. E o que ela escreveu aqui nos leva a entender que estamos muito próximos da terminação da graça. Ela diz o seguinte, repetindo: O Senhor revelou-me que haviam de ter lugar imediatamente antes da terminação da graça. Demonstrar-se-á tudo quanto é estranho. Haverá gritos com tambores, música e dança. Os sentidos dos seres racionais ficarão tão confundidos que não se pode confiar neles quanto a decisões retas. E isto será chamado operação do Espírito Santo. Então, segundo a descrição dela, antes de fechar-se a porta da graça, demonstrar-se-ia o que aconteceu lá no passado. A história se repetiria. Haveria gritos com tambores, música e dança. Então, de acordo com essa descrição, será que nós estamos distantes do fechamento da porta da graça ou será que está muito perto? Não precisa ser um especialista para entender isso, basta olhar ao redor. E você perceberá que as profecias estão se cumprindo, que o cenário descrito muito tempo no passado agora é uma realidade bem diante dos nossos olhos. Ela continua. Ela diz: O Espírito Santo nunca se revela por tais métodos, em tal balbúrdia de ruído. Isto é uma invenção de Satanás para encobrir seus engenhosos métodos para anular o efeito da pura, sincera, elevadora, enobrecedora e santificante verdade para este tempo. É melhor nunca ter o culto do Senhor misturado com música do que usar instrumentos músicos para fazer a obra que foi-me apresentado em janeiro último, seria introduzida em nossas reuniões campais. Seria melhor nunca ter o culto do que ter na forma como foi mostrada a ela aqui. A verdade para este tempo não necessita nada dessa espécie em sua obra de converter almas. Nós já falamos disso aqui também em outro vídeo. Temos que seguir os métodos de Deus, não precisamos de métodos do mundo. Há pessoas que pensam no sentido pragmático. Se isso aqui traz resultado, então vamos usar. Não devemos pensar desta forma, temos métodos revelados por Deus para alcançar pessoas. Mas sobre essa questão do pragmatismo, vamos falar no último vídeo,
um pouco mais detalhado sobre isso. Continuando aqui na página 36, ela diz: uma balbúrdia de barulho choca os sentidos e perverte aquilo que, se devidamente dirigido, seria uma bênção. As forças das instrumentalidades satânicas misturam-se com o alarido e barulho para ter um carnaval, e isto é chamado de operação do Espírito Santo, um verdadeiro carnaval. Será que isto soa familiar para você? Você vai a um encontro, a uma reunião que deveria ser de consagração, de adoração a Deus, e às vezes o ambiente é transformado num verdadeiro carnaval. Você sai do meio do tumulto, do barulho, para refletir, pensar nas obras de Deus, e você chega lá, é um carnaval. Isso soa familiar para você? Em muitos lugares é assim que funciona. E aqui na página 37 ela conclui dizendo: nenhuma animação deve ser dada a tal espécie de culto. Nenhuma animação. Não devemos colaborar com isso, compactuar com isso. Na página 37 ela continua: não entrarei em toda a penosa história, é demasiado. Mas, em janeiro último, o Senhor mostrou-me que seriam introduzidos em nossas reuniões campais teorias e métodos errôneos e que a história do passado se repetiria. Senti-me grandemente aflita. Fui instruído a dizer que nessas demonstrações acham-se presentes demônios em forma de homens, trabalhando com todo o engenho que Satanás pode empregar para tornar a verdade desagradável às pessoas sensatas. Que o inimigo estava procurando arranjar as coisas de maneira que as reuniões campais, que tem sido o meio de levar a verdade da terceira mensagem angélica perante as multidões, venha a perder sua força e influência. Que triste! Então, Satanás ele está no encalço do povo de Deus, trabalhando com todo o seu engenho, com toda a sua capacidade para tornar a verdade desagradável às pessoas sensatas, de confundir a obra de Deus. Então, aquilo que muitos chamam de operação do Espírito Santo nada mais é do que a ação de demônios. É isso que ela diz aqui claramente. Ainda na página 37 ela diz: a mensagem do terceiro anjo deve ser dada em linhas diretas. Importa que seja conservada isenta de todo traço das vulgares, infelizes invenções das teorias humanas, preparadas pelo pai da mentira e disfarçadas como a serpente brilhante empregada por Satanás como um meio de enganar a nossos primeiros pais. Assim busca Satanás pôr seu selo sobre a obra que Deus quer que se destaque em pureza. O Espírito Santo nada tem que ver com tal confusão de ruído e multidão de sons como me foram apresentadas em janeiro último. Satanás opera entre a algazarra e a confusão de tal música, a qual, devidamente dirigida, seria um louvor e glória para Deus, e torna seu efeito qual venenoso aguilhão da serpente. Percebe como ela destaca a questão da música. E quero concluir na página 38, na qual ela diz o seguinte: essas coisas que aconteceram no passado hão de ocorrer no futuro. Satanás fará da música um laço pela maneira por que é dirigida. Satanás fará da música um laço. Você sabe o que é um laço? Um laço é uma armadilha para pegar pássaros. Então Satanás preparou uma armadilha. Esta armadilha chama-se música. E temos que dizer, muitos adventistas do sétimo dia têm sido fisgados por esta armadilha. Você vai entender um pouco melhor isso no nosso último vídeo. Você vai juntar tudo o que falamos até aqui com o próximo vídeo e você vai entender exatamente algumas das mais importantes implicações desta questão da música e de uma forma prática, onde é que muitos estão sendo fisgados pela armadilha do diabo, pelo laço que o diabo colocou para enganar o povo de Deus. Você vai perceber isso no próximo vídeo de maneira bem mais ampla, ok? Somando-se a tudo isso que nós já vimos até aqui. Então aqui ela diz o seguinte: Deus convida seu povo que tem a luz diante de si na palavra e nos testemunhos, a ler e considerar e dar ouvidos,
Instruções claras e definidas têm sido dadas a fim de todos entenderem. Isso nós temos visto aqui ao longo desta série. Existem definições claras, Deus deu orientação. Como eu disse para você já em algum momento, em algum vídeo passado, ou essas pessoas não leem, não querem saber, ou simplesmente rejeitam o que Deus já revelou. Mas Deus deu luz suficiente para que nós possamos tomar decisões e ter uma direção segura na qual andar. Ela então continua: mas a comichão do desejo de dar origem a algo de novo dá em resultado doutrinas estranhas e destrói largamente a influência dos que seriam uma força para o bem, caso mantivessem firme o princípio de sua confiança na verdade que o Senhor lhes dera. Então esta visão ela constitui uma séria advertência para nós e, por curiosidade, é um sinal específico de quando a porta da graça estivesse por se encerrar. Então a música, de acordo com como aconteceu lá em Indiana, ela disse então que se repetiria, aconteceria no fim, quando estivesse por se encerrar a graça, e é isso que temos visto hoje. Esta profecia está diante dos nossos olhos se cumprindo agora mesmo. Não há muito tempo mais pela frente. Deus espera que nós hoje possamos pensar seriamente nas questões espirituais, buscar um preparo, porque logo em breve a porta da graça vai se encerrar. Não podemos fixar datas, nada disso, mas temos que ter a consciência que caminhamos para o encerramento de todas as coisas, que em breve todas as profecias terão seu cumprimento final. E como nós estaremos nesse momento? Em que condição? Firmes ao lado do Senhor, preparados para o que vier pela frente? Ou nos encontraremos totalmente sem esperança, despreparados e ficaremos do lado do inimigo? Qual será a sua atitude? Essa série, esses materiais, essas abordagens não são apenas a nível de informação, elas são também para te trazer um despertamento, para te aproximar mais de Deus, para fazer você pensar mais seriamente na sua vida espiritual. Lembre-se, Satanás faria da música um laço. E muitos não têm considerado isso. Satanás tem feito da música um laço e ele tem conseguido apanhar nessa armadilha vários de nossos irmãos. Que Deus te ajude para que você não seja amarrado por este laço do diabo. E a promessa de Deus no Salmo 91 é de que Ele vai nos livrar do laço do inimigo. Pelo poder dele, de acordo com as suas orientações, nós podemos escapar desse laço, mas somente com a busca de Deus, buscando realmente consagração sincera, efetiva e nos pautando pela revelação divina é que nós podemos sair vitoriosos desse conflito. Fora isso, na nossa própria força, na nossa própria capacidade, é impossível. Que Deus tenha piedade de nós, misericórdia de nós, que Deus nos abra os olhos e que possamos ver claramente a sua verdade e que possamos ter a disposição de praticá-la em nossa vida. E pelo poder do Espírito Santo, Deus vai nos ajudar a sermos mais que vencedores nesse grande conflito. Não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar o vídeo e, se ainda não é inscrito, aproveite e se inscreva agora. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo, se Ele permitir.